Graças a Deus, querido, tudo bem? Tô aqui ajustando, vou conseguir, vou. Isso, oh Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Você que tá chegando aí, tá? Você que já tá ligado, vou te pedir um grande favor. Daqui a pouco nós vamos orar, mas antes de nós orarmos, aproveita esse período que o povo está entrando. Graças, paz, essa primeira imersão do ano de 2021. Eu quero convidar você a fazer algo desafiador, né? Logo nesse início, você vai pegar o seu celular, você vai entrar em todos os grupos que você faz parte, tá? E você vai compartilhar os grupos que pode ser feito, tá? Porque tem grupo que não pode mandar uma mensagem, e nós respeitamos isso. Não é uma crítica, nós respeitamos. Mas se você tem algum grupo que possa fazer isso, faz agora, vai lá, compartilha, chama todo mundo. Além disso, você vai pegar quando você vai no Face, ele te dá uma outra ferramenta. Você consegue copiar o link e mandar tanto no Messenger quanto no Zap para alguém. Faça isso daí agora em nome de Jesus. Chama todo mundo, vamos juntos nessa primeira imersão do ano. Graça lá do trono. As paz, irmã Patrícia, diaconisa Angélica, pastor Márcio, louvado seja o nome do Senhor. Estou tomando uma surrinha aqui da ferramenta, mas a gente vai chegar lá. Isso. Você já compartilhou aí? Então vamos lá. Vamos iniciar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós estaremos orando, consagrando esse momento a Deus. Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque Tu és lindo na nossa vida. Obrigado pela nossa família, pelo lar que fazemos parte, pela igreja, ó Pai, aonde o Senhor nos plantou. Te agradeço agora por cada um, aquele que está vendo essa live, aqueles que verão posteriormente, mas que a Tua palavra seja liberada e famílias sejam abençoadas pelo nome de Jesus. Senhor, não a nós a honra e a glória, somente a Ti. Tudo vem de Ti. Colocamos diante de Ti agora essa imersão, Pai. Da mesma forma como o Senhor falou no nosso espírito e abençoou a nossa casa, que vidas sejam alcançadas, desde o maior até o menor. Coloco diante de Ti os filhos, os netos, os amigos, a vizinhança, os familiares. Coloco diante de Ti os colegas de trabalho, que todos sejam alcançados pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Meu amado, desde já, eu vou dar alguns avisos, mas eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí, tá? O texto bíblico de hoje, Josué capítulo 2. Uma palavra muito conhecida, Josué capítulo 2. Muito bom voltar a falar com vocês. Eu estava sentindo falta da imersão, sentindo falta de estar com vocês. Aí você vai dizer assim: poxa, pastor, mas foram somente uma semana e meia. Mas, amado, a gente sente falta, não é? A gente sente muita falta. E é muito bom estar com vocês hoje aqui. Mas eu quero aproveitar e dar alguns avisos e deixar um convite para você. Eu quero te convidar aqui domingo agora, tá? Eu estou falando com vocês e olhando para a minha direita. É porque eu estou mexendo aqui no computador para tentar abrir da forma correta e mandar para vocês. Domingo agora, dia 10, domingo dia 10. O que nós teremos? Domingo dia 10 é a nossa Santa Ceia. A nossa Santa Ceia, domingo dia 10. Tá? Eu quero convidar você a participar. Eu quero te convidar. Eu estou te convidando, estou te convocando. É a primeira Santa Ceia do ano. Tá? Pastor, pastora, corpo diaconal, levitas, homens, mulheres, todos, eu quero convidar você a cear conosco domingo, Avenida dos Mananciais 995, lá na Taquara, a partir das 16h30. Opa, agora foi. A partir das 16h30 eu quero ver você lá na casa do Senhor Jesus, no presencial. Pastor, mas vai ter online também? Haverá um online, mas online é para aquelas pessoas que não podem
ir ao presencial. Se você puder estar no presencial, meu amado irmão, minha amada irmã, levanta, sai dessa zona de conforto e vamos à casa do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não deixa que nada trave a tua ida, se você puder. Se você não puder, Deus sabe de todas as coisas, mas esteja online com a gente pelo YouTube, também pelo Face, né? Mas eu gostaria de ler a palavra com você nesse exato momento. Você já abriu aí? Então vamos lá. O livro de Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. Vai ser uma leitura um pouco extensa. Eu estou usando a nova versão transformadora, mas eu quero convidar você a participar conosco em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões, com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. E 2 homens foram enviados, partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e escondido debaixo de feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, aonde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi até o terraço falar com ele. Disse Raabe: sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados. Oh meu Deus! Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e que para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizera a leste do Jordão dos reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essa, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo, em cima e embaixo na terra. Amém? Até aí. Vamos fazer uma oração, ó. Tia Neide, Tia Nelly, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas em nome de Jesus, né? Eu já pedi para os irmãos, eu estou aqui fazendo também, a minha, né? Compartilha nos grupos que é possível, nos grupos que permite, compartilha, chama o povo para receber essa palavra. É a primeira imersão do ano, é a primeira imersão. Tá? O que é imersão? Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, mas o que é imersão? Imersão é só um culto? Não, meu querido, a imersão é um período onde nós estaremos estudando a palavra de Deus, onde a gente pode tirar dúvidas. Não existe, ninguém sabe tudo, querido. Nós precisamos entender que só Deus sabe todas as coisas, e a vida é um constante aprendizado. Então todas as vezes que você para poder ouvir, para poder desfrutar, é bênção de Deus na tua vida. E quando você convida outras pessoas para poder estar junto, essas pessoas também são abençoadas. Amém? Isso, vamos lá, vamos juntos. Estou aqui terminando, copiando o link, mandando para vários irmãos, chamando para poder ver e depois participar conosco, né? Diz assim a palavra de Deus. Está falando sobre Raabe. Quando você ouve, talvez você já ouviu falar sobre Raabe, né? Irmão Fernandes, Deus abençoe tua vida, querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela mensagem de carinho do Messenger, tá? E aí você já ouviu, talvez você já tenha ouvido falar sobre Raabe, talvez você já tenha até visto, você vai lembrar do filme que uma emissora
falou sobre a história de Raabe. E a história de Raabe é uma história muito linda, muito linda. E nós estávamos estudando, pedindo a Deus um direcionamento sobre essa primeira imersão. E Deus falou conosco a questão de escolhas. Deus falou conosco a questão de misericórdia. Deus falou conosco a questão de graça e a questão de fé. E é isso que nós vamos abordar hoje, na imersão de hoje. E uma palavra, uma história que Deus pulsa no nosso coração é sobre Raabe, né? Raabe, você já ouviu falar essa história. Mas antes de entrar em Raabe, eu quero te fazer um comentário. Você já se deu conta das inúmeras coisas que você deixou de ganhar? Oportunidades que passou pela sua vida e você deixou de pegar? Inúmeras. Você já parou para avaliar sobre isso? Para pensar sobre isso? E essas oportunidades passaram pela sua vida, passaram na sua frente, passaram entre os seus dedos e escaparam porque você fez a escolha errada. E às vezes nós nos deparamos com situações muito delicadas na nossa vida. E antes de entrar em Raabe, eu quero falar sobre escolha. A escolha é uma palavra tão pequena, mas que determina coisas grandiosas na nossa vida. Por exemplo, às vezes eu, como homem, para sair de casa, vamos para a igreja, vamos para o culto. Eu visto uma roupa, olho, coloco outra, e pergunto, ei, como é que tá? Acabo indo com outra que não tem nada a ver. Porque estou falando da minha situação. Situações de incertezas, dúvida, insegurança, leva você a tomar certos caminhos, que não é aquele caminho que Deus tem preparado para você. Mas tudo depende da tua escolha. Escolha o fundamento certo, que a tua vida esteja fundamentada em Cristo. Cristo é o fundamento, não há outra opção. Cristo é o fundamento. E a igreja do Senhor, quando está fundamentada da forma correta, fundamentada na palavra, ela vence barreiras, ela vence muralhas. Nada segura a igreja do Senhor quando a igreja está fundamentada em Cristo, nosso Senhor. E aí eu quero falar para vocês hoje o seguinte: nós precisamos ver de um determinado ângulo que, assim como nós às vezes achamos dificuldade para fazer certas escolhas, tomar certas decisões, seja de ordem sentimental ou um vestuário, né? Um vestuário, seja de ordem profissional, até mesmo familiar. Às vezes nós demoramos para tomar certas escolhas, certas decisões, porque toda decisão, toda escolha tem a sua consequência. Tá todo mundo comigo aí, amém? Toda escolha tem a sua consequência. E nós precisamos entender que, independente da escolha que você fizer, tem uma consequência. Poxa, mas eu escolhi servir a Cristo, tem uma consequência. Mas a consequência de seguir a Cristo é a melhor possível. A palavra do Senhor vai dizer: eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para lhes dar um bom futuro. Ou seja, nós precisamos... A primeira coisa que eu quero falar hoje, no ano de 2021, nós precisamos tomar a direção certa, ir pelo caminho certo, mas tudo depende da escolha que fizermos. E aí eu entro em Raabe. Raabe era o quê? Uma prostituta. A gente respeita todas as situações, porque Deus, ele ama todos. Mas quando eu olho para esse aspecto, que Raabe, ela era uma prostituta, eu posso dizer que ela era uma improvável. E todo mundo já ouviu, já sabe do final da história de Raabe. Com certeza você já ouviu isso. Mas tem um processo, um caminho. No meio, até chegar ao final, tem um caminho, que é o processo. E o povo de Israel estava vindo de uma pegada muito forte, aonde Deus havia tirado o povo do Egito, aonde Deus havia levantado Josué, aonde Deus já tinha liberado uma palavra de vitória e uma palavra de conquista. Pega isso sobre a tua vida, o ano começou, mas Deus já liberou uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, querido. Guarda o que eu vou falar para você. Se Deus já liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde e sobre o teu chamado, uma palavra de conquista, ninguém vai resistir à tua vida, porque maior é o que está conosco, e Deus nos garante, Cristo garante o sucesso dele através da tua vida, e através da tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós precisamos entender que Josué já tinha recebido, e aí os feitos, nós já lemos, que as coisas que iam ocorrendo,
estavam se tornando algo estremecedor, estava gerando medo em outras nações. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué mandou duas pessoas para poder espiar a terra, né, para poder ver aquela situação. E quando se deparou com Raabe, aí você vai dizer assim: pastor, então eles foram até Raabe? Não, meu amado. Raabe, ela trabalhava numa profissão que existe há muitos anos, tá? Eu quero convidar você a orar por essa situação, porque às vezes a sociedade faz uso dos serviços, né, mas não respeita as pessoas que fazem esse serviço. Nós temos que orar, porque quem liberta e quem restaura é Cristo. Então vamos lá, a partir da premissa da questão de que Raabe, ela trabalhava num local, num estabelecimento, e quando você vai visitar uma cidade para você poder fazer o levantamento do relatório da cidade, você vai num local onde tem bastante gente. E naquela época, o local onde teria bastante gente, para você poder conhecer sobre a estrutura, saber sobre o tipo de povo, saber sobre o tipo de governo, saber sobre as coisas que estavam acontecendo, era um local, um estabelecimento, onde as mulheres que eram tidas como prostitutas trabalhavam. Então a mulher naquela época que trabalhava com esse ramo, essa atividade, ela ouvia muita coisa. Então todas as pessoas que passavam por Jericó, todas as pessoas, todos os povos, os homens que passavam por Jericó e faziam uso dos serviços dessas mulheres, acabavam contando histórias daquilo que eles tinham ouvido. E aí você pode pensar assim: mas pastor, quem conta um conto aumenta um ponto. Só que Raabe, ela não estava preocupada com isso. Ela ouviu de uma tal forma, e aquilo que ela ouviu bateu, que quando ela se deparou com aqueles dois homens que foram enviados para fazer o levantamento da terra, da cidade, estou resumindo, tá, irmãos? Ela simplesmente pediu ajuda. Por que ela pediu ajuda? Vamos lá. Ela precisou tomar uma decisão. Tá? Entre tomar uma decisão, e aí eu entro numa situação, entre tomar uma decisão de servir a Deus ou continuar servindo a esse mundo que está à beira de um colapso, né, à beira de uma destruição, o que você acha melhor? Servir a Deus ou continuar servindo às práticas, aos prazeres desse mundo? Pensa comigo hoje, qual é a perspectiva de mudança que Raabe teria? Qual é a perspectiva de uma nova situação que Raabe teria, né? Qual é a perspectiva que Raabe teria sendo ela trabalhando e vivendo naquele ramo de atividade? Raabe, ela sustentava a sua família por intermédio da atividade da prostituição. Raabe colocava o pão, colocava a bebida, comprava os utensílios por intermédio daquele ramo. E aí eu vou falar para você qual é a perspectiva de uma mulher naquela época de poder ter uma nova vida. Nenhuma, é zero. A sociedade criticava, a sociedade acusava, a sociedade apontava os dedos. Aquela mulher, as mulheres que trabalhavam nesse ramo de atividade, era tida como desprezada, sem crédito. Uma situação muito delicada. Mas aí Raabe ouviu de um Deus que faz milagre, ouviu de um povo que muda, ouviu de um Deus simplesmente que abriu o mar vermelho, ouviu falar de um Deus simplesmente que fez milagre no Jordão, derrotou diversos inimigos. E esse Deus estava trazendo terror, estava trazendo medo, porque as pessoas que ouviam falar dos milagres, elas tinham medo da presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, que é o meu, que é o seu Deus. Tá todo mundo aí comigo? Amém? Tá comigo? Então vem junto, vamos lá. Só que Raabe chegou naquela situação onde ela teve que fazer uma escolha. Ou eu permaneço, ou eu aceito viver desse jeito, sem perspectiva de mudança, ou eu aceito viver sendo humilhada por homens e mulheres, ou eu aceito que a minha família permaneça nessa mesma situação, ou eu mudo de vida.
A única forma de eu mudar de vida, pensamento de Raabe, é mudar a minha escolha. Sabe aquilo que eu falei no início? Tudo depende da escolha, o direcionamento. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar de direção, eu tenho que escolher hoje. Eu fiz muita escolha errada, mas eu estou ouvindo falar de um Deus. Eu estou ouvindo falar dos feitos desse Deus. Eu estou ouvindo falar de um povo. Eu estou ouvindo falar dos feitos que Deus tem feito por intermédio desse povo e para esse povo. Então eu vejo nessa situação uma oportunidade de um novo começo. Eu vejo nessa situação uma oportunidade de novos avanços. Eu vejo nessa situação, nesse Deus, uma oportunidade de um recomeço. Meu amado, aí eu dar uma pausa na história de Raabe. Eu quero falar com você que nos assiste. 2021 é Deus nos dando a oportunidade de novos começos. 2021 é Deus nos dando a oportunidade de novos avanços. Talvez no ano de 2020, nessa pandemia, só serviu para te afastar ainda mais do propósito. Talvez 2020 você ficou enfraquecido na fé. Talvez 2020 serviu para você, lindinho, para você, lindinha, acabar se desviando. Talvez 2020 serviu para que a chama apagasse, mas Deus permitiu que você estivesse de pé e entrasse 2021, porque assim como Raabe entendeu que aquela seria uma oportunidade de mudança de vida, 2021 é uma oportunidade de novos começos para mim e para você em todas as áreas. Aleluia, todas as áreas. Toma posse dessa palavra. 2021 não é um ano, vai ser um ano desafiador sim, mas não é um ano de você arrancar os seus cabelos. É um ano de você entender que Deus está nos dando a oportunidade de novos começos. Novos começos no matrimônio, novos começos espirituais, novos começos profissionais, novos começos sentimentais. O que ficou para trás passou e só Jesus pode nos dar esse novo começo. Só Cristo pode mudar a minha, a sua, a nossa vida. Só Cristo, querido. Hoje eu recebi uma notícia, né? A totalidade recebeu essa notícia sobre a vacina Coronavac, não é? 78% e em outros casos 100%. Louvado seja o nome do Senhor. Mandei para alguns irmãos, todos eles, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a nossa certeza, a nossa confiança não pode estar numa vacina. Porque independente de vacina, o meu, o seu, o nosso Deus, ele continua trabalhando em favor da igreja. Mas graças a Deus pelos cientistas, né, pelos profissionais, eu desejo de coração que essa vacina seja aplicada juntamente com a outra da Pfizer, o que for liberado dos nossos governantes, da melhor forma para poder atender a nossa sociedade. E aí eu falo para você que Raabe nos dá uma lição. Raabe nos dá uma lição de novos começos. Raabe nos dá uma lição de novos avanços. Lembra que eu falei uma mulher prostituta? Uma mulher prostituta, tida no Velho Testamento, maltratada. Aí você vai falar assim, pastor, isso é só no Velho Testamento? Não, no Novo Testamento também. Fala sobre, nós vemos mulheres que a Bíblia relata. Eu me lembro quando, lá no livro de Lucas, quando Jesus chegou na casa de Simão, ocorreu aquela situação, porque a mulher pecadora, a mulher prostituta, entre outras situações também, ou seja, é o tipo de atividade que sempre a mulher era menosprezada e humilhada. A sociedade sempre criticou, mas quando Deus abre uma oportunidade para um novo começo, tudo muda na nossa vida. E aquela questão, aquela situação foi uma oportunidade, porque o final da história de Raabe, ela além de ser uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, ela também é mencionada na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 31, fala sobre isso. Mas para que ela chegasse nisso, uma escolha foi feita. Meu amado, eu quero te incentivar a fazer a escolha certa. Faça a escolha certa para o ano de 2021 na sua vida. Escolha sempre o reino de Deus. Pastor, eu quero comprar primeiro reino. Pastor, eu quero viajar primeiro reino. Pastor, eu quero fazer isso primeiro reino. Tudo primeiro reino. A escolha é certa. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Estou aqui suando um pouco por causa da iluminação, né? Começa a esquentar, mas vamos lá, dando continuidade. Eu vou ler para os irmãos algumas coisas que eu rascunhei,
que eu achei muito interessante, né? Hoje a gente está vivendo um tempo onde somos obrigados a nos retrair, ficar em casa, isolados de tudo e de todos. Enquanto isso na internet, um texto fantástico, os relacionamentos se tornam quase totalmente digital. Além da nossa família, nós não nos relacionamos com praticamente ninguém, né? E nisso começamos a criar dúvidas existenciais. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Deus não está vendo? Será que a igreja vai continuar de pé? Como vai ser depois do isolamento? Meu Deus, como é que está o controlamento? Tu começa já a pensar várias coisas. Mas eu quero falar para você, quando nós fazemos a escolha certa, a nossa escolha tem que estar fundamentada em algum lugar. E o lugar que a escolha do Filho de Deus tem que estar fundamentado é Cristo. Cristo é o fundamento. Quando nós escolhemos seguir a Cristo, nós não vivemos à luz das circunstâncias. Nós vivemos à luz da vontade do Todo-Poderoso Deus. E Raabe escolheu essa luz, né? E Raabe tanto escolheu que Hebreus fala sobre isso. E a história mostra também que Raabe, ela poderia ter dito para quem perguntou que estava ali, mas ela resolveu esconder os homens que foram enviados por Josué, para poder fazer o levantamento da terra. Por que Raabe escondeu? Porque Raabe via uma oportunidade. E ela falou lá em Josué capítulo 2, do verso 1 ao verso 15, até o verso 18, 16, 17, 18, fala também sobre isso. Quando Raabe fala, eu escondi vocês, mas eu quero fazer um acordo. Eu vou resumir para os irmãos, tá? Que vocês lembrem de mim. E Raabe vai falar, reconhece que ela ouviu falar dos feitos de Deus, e Raabe vai pedir para ela ser lembrada, e os dois homens vão falar, eu vou lembrar de vocês, mas para que isso tome as devidas providências, coloque um fio de escarlate vermelho, coloque, e os homens vão falar, por você ter abençoado e ter preservado os homens de Deus, nós honraremos a nossa palavra e preservaremos a sua família, mas tem que estar todo mundo dentro de casa. Tem que estar todo mundo junto. Se tiver alguém do lado de fora, a culpa não é nossa. Mas tem que estar todo mundo junto. Isso é bíblico. Você vai encontrar lá em Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. Né? Então ela declara sobre isso. Só que Raabe, uma coisa que eu aprendo, ela fez a escolha. Depois da escolha, ela começou a receber misericórdia. Depois da escolha, ela começou a receber misericórdia. Mas entre a escolha e a misericórdia, vem uma palavra extraordinária que mudou tudo na vida de Acabe. Entre a escolha e a misericórdia, entra uma palavra que mudou toda a história na vida de Acabe. 2 letras, chamada fé. Fé. Pastor, não está isso na Bíblia. Está sim, querido. A palavra do Senhor é revelada. Acompanha comigo, vamos lá. Raabe ouviu história sobre as pragas, ouviu história do que Deus fez, de todos os feitos de Deus, e simplesmente a fé de Raabe em Deus já era presente. Né? Quando a gente pega lá o livro de Romanos, fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. A bênção passa pela palavra. Raabe ouvia tanta coisa, que ela começou a acreditar naquilo que ela ouvia. E aí eu passo para o dia de hoje. Quantas palavras de Deus você tem ouvido lá na nossa casa? Quantos vídeos você tem visto nos chamados para vencer, nos minutos com Deus? Quantas lives você tem assistido de diversos ministérios gloriosos que são referência para a gente nessa geração, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Goiás, Goiânia, entre diversos estados. Quantas lives você tem ouvido Deus falar que está contigo? Quantas coisas você tem visto e você tem ouvido? Mas o que você tem ouvido, você tem guardado? Porque Raabe ouviu tanta coisa que guardou. E gerou uma fé tão forte, tão inabalável em Raabe, apenas de ouvir. E por causa dessa fé, ela alcançou misericórdia. Aleluia. Meu amado irmão, não adianta eu ir para o culto, participar da escola dominical, ir para o culto presencial, se eu não aplico aquilo que eu ouço, se eu não acredito naquilo que eu ouço.
Às vezes você sai de um culto abençoado e fala, que culto foi esse? E aí você acabou o culto, você já chega em casa, você não consegue aplicar aquilo que você ouviu, porque você não ouviu, você apenas escutou, porque quando você escuta, entra aqui, sai aqui. Agora quando você ouve, aleluia, entra aqui, vem para o coração, e o salmista vai dizer, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Então guarda o que você está ouvindo hoje, guarda o que você já ouviu desde quando virou o ano de 2020 para 2021, guarda o que os profetas estão liberando sobre a tua vida. Pastor, eu quero profecia. Você quer? A profecia verdadeira está na palavra. Guarda o que Deus tem falado com a tua vida, e Deus tem dito que é contigo, Deus tem dito que nada vai faltar, Deus tem dito que tem te ouvido. Então guarda o que Deus tem falado sobre você e para você, porque Raabe ouviu, Raabe guardou, Raabe tanto ouviu e Raabe guardou, que ela sabia da decadência do povo que ela fazia parte. Ela sabia da decadência do povo, e mesmo sabendo da decadência do povo, ela optou em clamar, em reconhecer e ajudar o nosso Deus, que era totalmente diferente do povo dela. Por quê? Devido à decadência do povo, ela não encontrava um futuro digno para ela, uma oportunidade de mudança radical de vida. Aí eu abro um leque para você, querido. Existe um bom futuro para mim e para você. Existe uma mudança radical de vida para mim e para você. Pastor, quem me garante isso? É o Senhor? Não, é Cristo. Cristo te garante um bom futuro, Cristo te garante uma vida nova, Cristo te garante um passado a ser esquecido, e um futuro e um presente a ser vivido. A sociedade era tão decadente na época de Raabe, que Raabe, ela sabia que o passado dela não tinha como ser esquecido, não tinha como ser anulado. Então ela não tinha perspectiva de futuro. Mas com Deus, com o povo de Israel, com Deus de Israel, que é o nosso Deus, aleluia, eu posso ouvir um amém? O passado de Raabe ia permanecer ali, mas o presente e o futuro de Raabe seria escrito de uma forma diferente, com uma postura diferente, com uma atitude diferente, com um sangue diferente. Agora é ser escrito com o sangue do Cordeiro, Cristo o Senhor. E simplesmente, Raabe também sabia o seguinte, que o povo que ela fazia parte jamais a trataria com dignidade. Aí ela encontrou em Deus misericórdia, porque Cristo, ele trata todos com misericórdia. Ele trata a todos com dignidade, independente da etnia, independente da classe social, independente da faixa etária. Deus, ele trata a todos com dignidade. Quando nós aceitamos a paternidade de Deus, nós entendemos que Deus é amor, e o amor de Deus, ele não aumenta e não diminui. O amor de Deus é imutável, assim como Deus é imutável. Deus não muda, querido. Dando continuidade, vamos lá. Outra coisa que eu entendo, Raabe creu no poder de Deus. Raabe creu. E eu vou falar isso para você poder entender por que Raabe está na galeria dos heróis da fé. Ela creu no poder de Deus. Raabe, mesmo ela não tendo nascido em lar evangélico, mesmo ela tendo uma vida, naturalmente falando, fora dos padrões, tá? Naturalmente falando, daquela época, ela creu. E o elemento que fez ela crer foi um elemento chamado fé. E esse elemento chamado fé, ele é vital para o sucesso do cristão. Guarda o que eu vou falar para você, meu amado. O elemento vital para o sucesso, para o livramento, para a cura, para a restauração, para a resposta, para uma nova vida, não é o dinheiro, não são os aplausos, não são os elogios, nem a quantidade de seguidores e curtidas. O elemento primordial, principal, é a fé. Fé, fé. A fé, é a fé. Raabe, ela teve fé porque ela entendeu que as coisas, ela tinha convicção daquilo que Deus era.
Raabe, ela tinha convicção daquilo que Deus era. Você tem convicção daquilo que Deus é para a tua vida? Você tem convicção daquilo que Deus tem sido para a tua família? Ai, vou falar. Você tem convicção daquilo que Deus é para o teu casamento? Daquilo que Deus é para a tua vida sentimental? Daquilo que Deus é para a tua casa? Você tem esse conhecimento daquilo que Deus é? Deus não é um gênio da lâmpada, querido. Deus é muito mais. Deus é Deus. É o Todo-Poderoso Deus. Deus é Deus. E Deus, Raabe, ela tinha convicção daquilo que Deus era. Ela tinha convicção daquilo que Deus fez. Ela guardou aquilo que Deus já tinha feito. E às vezes nós, que somos filhos, né, que nascemos em lares evangélicos, ou estamos em igreja há tantos anos, na igreja, esquecemos daquilo que Deus é, nos esquecemos daquilo que Deus já fez, e começamos a levantar gigantes achando que Deus não pode fazer. Deus pode, querido. Nada é tão maravilhoso que Deus não possa fazer. Deus pode fazer tudo. Deus pode abrir o mar para que eu e você passemos a seco. Aleluia. Deus pode agora. Você que está nos assistindo, Deus pode agora levantar uma pessoa que vai falar assim, ó, você quer um carro? Eu vou te dar um carro aqui, ó, um carro zero, tá aqui, ó. Uma marca irrelevante, um carro zero, IPVA quitado, já tá com emplacamento, tá tudo aí para você. Deus pode, você que mora de aluguel, Deus pode levantar uma pessoa para te dar um apartamento. Mas eu não vou falar apartamento em frente à praia não, porque talvez isso vai atiçar a tua vaidade, ambição, cuidado. Mas Deus pode levantar alguém para te dar um imóvel agora, quitado. Deus pode levantar pessoas agora que possam fazer com que ajudadores sejam levantados para terminar a obra que está faltando, para montar as peças que estão faltando. Deus pode, querido, Deus pode. Nós precisamos lembrar das coisas que Deus já fez. E tudo o que Ele já fez não se compara àquilo que Ele está fazendo. O que Ele já fez no passado não se compara àquilo que Ele está fazendo em 2021 para a tua vida. Raabe, ela tinha essa convicção. E outra convicção que Raabe tinha era no amor e na graça de Deus. Raabe tinha convicção no amor de Deus. Ela creu, Raabe creu na palavra que ela recebeu. Pastor, me prova isso, te provo. Raabe não viu nenhum desses milagres, mas ela creu apenas de ouvir. Às vezes nós estamos pedindo que Deus se materialize na nossa frente. Não, pastor, se Deus aparecer aqui, se Deus falar comigo assim, eu separo, eu termino, eu saio do trabalho, eu dou, eu abro mão. Querido, querida, Deus não vai fazer o que você quer para te mostrar. Deus, ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo que você quer. Deus é espírito, ele vai falar contigo no teu espírito. Se você não está ouvindo Deus, é porque o teu espírito não está alinhado com o espírito dele. Falei, pronto. Alinha o teu coração, alinha o teu espírito. Conforme eu falei, foi só pelo ouvir. Isso que eu estou falando, eu vou te provar na Bíblia. Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz que a fé se dá pelo ouvir pela palavra, a palavra de Deus. Raabe tanto ouviu que gerou nela uma fé. Uma fé. Aquilo que você tem visto tem que gerar algo na tua vida. Aquilo que você ouve tem que gerar. Ouça na escola dominical, você que está nos assistindo e faz parte de uma célula, aquilo que você ouve na sua célula, aquilo que você ouve dentro da sua casa, nos cultos domésticos, tem que gerar algo na tua vida. Precisa gerar algo na tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, a Bíblia nos ensina, já falei sobre a fé que é fundamental, e a fé, queridos, ela tem muito poder. A fé faz toda a diferença na minha e na sua vida. A fé em acreditar que alguma coisa pode acontecer mesmo sem ver. Através de Raabe, através da fé. Guarda isso agora, que é muito forte o que eu vou falar. Nós sabemos que sem fé, conforme a irmã acabou de botar agora, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero liberar sobre a tua vida agora. Através da fé, Raabe alcançou a redenção. O que você tem alcançado? Eu vou reformular a pergunta. O que você tem deixado de alcançar? Por
não está sabendo utilizar a sua fé. Eu não vou falar que você não tem fé, porque quem sou eu para falar isso, querido? Quem sou eu? Mas eu quero liberar sobre a tua vida. Se você acha que você tem uma pouca fé, aumenta a tua fé. Pastor, mas como? Desde o pesado momento que você acha que tem pouca fé e você quer aumentar a sua fé, você já começa a ter fé. Você está entendendo? Porque como é que você faz para aumentar a tua fé? Buscando em Deus. Então, no fundamento. Então, se você acha que tem pouca fé e você vai buscar em Deus, você já começa a aumentar a tua fé, porque você sabe que em Deus você vai ter resposta, em Deus você vai ter direcionamento, em Deus você rompe muralhas, em Deus você destrói todos os dardos inflamados do maligno. Querido, não tem trabalho em esquina que é feito, amarrado em boca de sapo, que seja maior do que o Deus na nossa vida. Jesus nos garante, Jesus nos põe de pé. Nós não podemos brincar com as coisas espirituais, mas eu preciso entender que por mais imperfeitos e pecadores que sejamos, Deus é maior na nossa vida, amém? E dando continuidade, vamos lá. O justo vive pela fé, Hebreus 10, 38. E tem uma palavra que eu quero ler com você, que é muito interessante. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Aí você que está nos assistindo, Juliana, Kátia, coisa linda de Deus, manda abraço pro meu amigo Fernando, a Regininha, Tia Ney, Tia Nelly. A fé, o que vence o mundo é a nossa fé. Precisamos estender a nossa fé para os nossos familiares, dentro da nossa casa, porque com fé em Deus, nós somos a maioria em nome de Jesus. Dando continuidade, vamos lá, outra coisa que, aí eu falei que entre a fé e entre a escolha e a misericórdia tem a fé. Já falei sobre a fé de Raabe. E agora eu vou falar de misericórdia. Eu rascunhei algumas coisas que eu vou ler para você. Misericórdia. Misericórdia significa basicamente um sentido de compaixão e piedade. Misericórdia aponta para um sentido de compaixão e piedade. Só que é uma palavra muito utilizada em diversos contextos, né? Só que isso faz com que o seu conceito se torne muito amplo. Por isso que eu falei que aponta para compaixão e piedade. Para que a gente possa entender o significado da palavra misericórdia, né? No português, a palavra misericórdia, ela vem de uma junção de duas palavras latinas. No caso, seria o miseratio, que deriva para miserere, acho que é isso, né? Que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Logo, misericórdia aponta para algo como um coração compadecido, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento e pela dor de alguém. Raabe alcançou misericórdia. E uma boa maneira de entender o significado da misericórdia é perceber que ela se relaciona com a graça. A misericórdia não receber aquilo que você merece. A misericórdia impede uma punição que já foi liberada. A graça é você receber aquilo que você não merece. A graça é o favor sem mérito algum da nossa parte. Mas antes de entrar na graça, falando de misericórdia por causa do nosso horário, Raabe alcançou misericórdia. Pastor, se eu tenho certeza disso, tenho. Ela tanto alcançou misericórdia, que eu já falei que é compaixão, que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Raabe entrou na genealogia de Jesus. Após os israelitas terem conquistado Jericó, Raabe ela ficou com o povo, a vida dela mudou totalmente. Ela foi adotada, ela aceitou a paternidade de Deus naquela época. E então ela foi adotada e por misericórdia, Deus mudou a história da vida de Raabe. Por misericórdia, Deus tem mudado a minha, a tua história. Por misericórdia, por compaixão, por piedade, é que nós estamos aqui hoje fazendo essa live. Você está entendendo, querido? Nós precisamos entender as escolhas que já falamos. Precisamos entender sobre fé que já falamos. E precisamos entender o que significa misericórdia na nossa vida. Misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É a compaixão para com a dor, para com o sofrimento.
Deus, ele tem compaixão com o teu sofrimento. As lágrimas que você vai para o banheiro quando você tranca a porta e fica lá chorando, ou então quando você está debaixo do chuveiro, liga o chuveiro, a água está caindo, mas você está chorando porque você não está aceitando aquela situação, você está sofrendo, a misericórdia de Deus vai te alcançar, assim como alcançou a Raabe e mudou a história na vida de Raabe. A misericórdia de Deus te alcança, a misericórdia de Deus me alcança, a misericórdia de Deus, a graça, a compaixão de Deus para com a sua igreja, e é através dessa misericórdia, é através dessa compaixão, é através desse ato de piedade, desse amor de Deus, que nós alcançamos a graça. É isso que nos faz alcançar a graça. E Raabe revela essa graça, aleluia. Raabe revela essa graça. A graça é a maneira que a graça, ela alcança as piores pessoas. A graça alcança os improváveis, aqueles que ninguém considera, aquele que ninguém quer. Raabe era uma improvável, Gideão era um improvável, Jefité era um improvável, você e eu éramos improváveis, e a graça nos alcançou. Lembra quem você era há tempo atrás? Lembra dos sacrifícios que você fazia para quem? Lembra para quem você adorava? Lembra para quem você se entregava? E por misericórdia, a graça de Deus nos alcançou. Nós fomos alcançados pela graça. E com certeza você já ouviu falar que a graça é o favor não merecido. Só que a graça é mais do que merecemos e maior do que imaginamos. Eu vou repetir porque é didático, para você poder anotar no seu caderninho do seu coração. A graça é mais do que merecemos e é maior do que imaginamos. Deus nos amou primeiro, mesmo que não tivéssemos nada para oferecer. Ai, Jesus. Bateu com força, essa foi com força, né? Vou falar pra você, lindinho e lindinha, você que nos assiste que não é evangélico, ou você que nos assiste aí que tá com um pé lá, outro cá, você que tá desviado, você que não sabe, mas você respeita e quer oração, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. A graça de Deus vai te pegar, querido. A graça de Deus vai te pegar por dentro hoje, porque simplesmente entenda, a graça de Deus nos amou primeiro, mesmo sem termos nada para oferecer a Ele. O nome disso é graça. O nome disso é graça, é a graça de Deus. O seu amor, o amor de Deus, ele não aumenta. O amor de Deus, ele não diminui. O amor de Deus não é condicional, querido. O amor de Deus permanece o mesmo. E nós precisamos aprender a valorizar o amor de Deus. A graça, escrevi algo aqui, eu vou ler para vocês. A graça é um favor imerecido ou algo concedido livremente por Deus para aquela pessoa que não merece, aquela pessoa que é tida como não digna, né? Aí você vai dizer assim, pastor, mas isso é muito sério, pastor. Por que para as pessoas não dignas? Claro, querido. A palavra do Senhor vai dizer, quem é o homem para que de ti se lembre, Deus? Deus é perfeito. Deus, ele não precisa do homem. E mesmo assim, mesmo o homem sendo infiel, pecador, falho, Deus ainda lembra do homem e vela pela a palavra dele para cumprir na vida do homem. O nome disso é graça, querido. É a graça de Deus, é favor não merecido, tá? A graça de Deus, ela é um dom através do qual Deus estende misericórdia. A misericórdia de Deus para mim e para você vem por intermédio da graça, tá? Só que não é só a misericórdia que vem por intermédio da graça. A salvação, as pessoas também vêm por intermédio da graça. Pastor, me prova isso biblicamente? Sim, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2. Efésios é uma das cartas de prisão que o apóstolo Paulo escreveu, né? Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, tá? Então, é a graça. Você que é salvo e remido, domingo é Santa Ceia. Eu quero ver você lá no presencial da Santa Ceia, meu Deus. Eu quero ver você com a tua melhor roupa. Eu quero ver você cheiroso, respeitando as normas, se você puder. Se você puder, eu quero ver você no presencial. Se você não puder, eu quero ver você online.
Eu quero olhar online e saber, pedir para a pastora Liliane, ver quem está online, ver que você, meu irmão, ver que você, minha irmã, está online. Porque o fato de você poder participar da ceia é graça. A graça é o favor não merecido. Só que a graça não gera só misericórdia. A graça não gera só salvação. A graça gera algo extraordinário. A graça muda a nossa filiação. Ei, aleluia. A graça muda a nossa filiação. Antes, Acabe era uma. Quando a graça alcançou, Acabe se tornou outra. Antes, o Tadeu era um. Com a graça alcançou, o Tadeu é outro. Antes você era uma. O teu pai, a tua mãe, mas agora você é filha de Deus. Agora você é filho de Deus. Quando você recebe a graça, aceita a paternidade de Deus, você tem pai. Ei, você tem uma família. Na tua corrente sanguínea corre o sangue do teu pai. O teu pai. A graça muda a nossa filiação. A graça destrói maldição hereditária. Ei! Quem tem família aí que não é evangélico? Que vem naquele ciclo, na minha família não deu nada certo. Isso está repreendido sobre a tua vida. Há um tempo atrás pode não ter nada, não dado nada certo, mas agora vai dar. Por quê? Porque a graça te alcançou. A graça te pegou, querido. E quando a graça alcança, quando a graça pega, ela muda a tua filiação, ela muda a tua vida. Por isso que é inadmissível você ser alcançado pela graça, aceitar Jesus como seu real Salvador e permanecer da mesma forma como antes. Se você aceitou Jesus e não perdoa, tem que ser liberto. Se você aceitou Jesus e não para de fazer as práticas passadas, está errado, você realmente não aceitou. Conversão para os salvos. Tem que haver isso, porque Raabe antes era uma prostituta, mas depois se tornou uma heroína da fé. Ai, tá lá na galeria da fé, porque a graça alcançou Acabe. A graça alcança a tua vida. Faz o seguinte, querido, olha para a tua família e profetiza hoje: a graça alcança os meus filhos, a graça alcança o meu marido, a graça alcança a minha esposa, a graça alcança os meus primos, a graça alcança as minhas primas, a graça alcança os meus irmãos, a graça de Cristo alcança a minha casa, aleluia, porque quando a graça alcança, as coisas mudam. As coisas mudam. Eu estava lendo um livro que eu quero indicar para você, de um autor chamado John Bevere. John Bevere, ele diz o seguinte, que quando entendemos e aceitamos a graça de Deus como sendo um sentimento sobrenatural, o amor por Jesus toma o nosso coração, mesmo que não o vemos. Mas mesmo sem ver a Deus, entendemos o valor da sua graça. John Bevere fala sobre isso. É bom saber, amados, que nós cristãos entendemos que só somos salvos pela graça. A salvação, ela não vem por aspersão da água. O que isso significa? Batismo não salva. Pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja, não salva. Você guardar as leis religiosas, isso também não salva. Fazer boas obras, também não salva. Quem é que salva, pastor? Jesus Cristo, por intermédio da graça. Lembra lá do ladrão da cruz? A graça alcançou ele ali, querido. Eram 2 ladrões, mas a graça alcançou. Tanto que Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no meu... Mas pastor, o ladrão roubou, deve ter pintado 7, querido. A graça anula o teu passado e te permite viver o novo de Deus. Aleluia! Você quer viver um novo, um ano de 2021? Então aceite a graça de Deus. A graça é uma coisa, viver em desgraça é outra. A graça é uma coisa, viver em desgraça é outra. Quando eu aceito a graça, eu sou transformado. Quando eu aceito a graça, já não vivo mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim. E aí, ou seja, a vida que agora eu tenho não é nada, porque a vida agora já não é minha, a vida é de Deus. Então nada se compara à glória de Deus na minha vida. Você está entendendo? Porque tem muita gente que distorce a graça por viver aleatoriamente, querido. Não,
Você foi alcançado pela graça, mas a vida não é mais tua, a vida é de Deus. Então preserva a tua vida. Preserva. Não vai beber não, meu amado. Não vai fumar não, meu amado. Não você vai ficar bebendo, você vai ficar fumando, você vai ficar dançando até o chão. Aí sabe o que acontece? Você aceitou, recebeu a graça, mas você não quer mudar os seus hábitos. Porque quando você aceita a graça de coração, conforme John Bevere fala sobre isso, o escritor, quando nós aceitamos a graça nos ajuda a mudar destino, muda a nossa história, muda a nossa visão, nos dá direção. A graça de Deus dá direção. O apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a gente já está finalizando, tá, querido? Diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa é a versão NVT. Deus refere a sua graça como o seu revestimento de poder. Nesse texto, a graça está apontando para revestimento de poder. E a palavra fraqueza aponta para incapacidade. Na sua incapacidade, o poder de Deus ele recai sobre a tua vida. Na sua incapacidade de fazer algo, de conquistar, de ter, de ser, Deus é Deus na tua vida por intermédio da graça. A graça é um dom. E a gente vai finalizar falando o seguinte: o perdão, se a graça é um dom, você entendeu? Amém? A salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. Receber o revestimento de Deus é um dom da graça. Todas essas coisas que eu falei são manifestações do favor de Deus sobre a nossa vida. Eu quero desejar para você um ano de 2021 com muito amor, com muito perdão, com muita paz, com um relacionamento alegre entre você e seus familiares. Porque a graça de Deus está te alcançando. A graça de Deus está mudando a tua vida. Assim como Raabe precisou ser tocada pela graça, nós precisamos. E quando a graça toca, não tem como voltar atrás, querido. Uma vez tocado, uma vez alcançado pela graça, uma vez quando aceitamos a paternidade de Deus, não tem como voltar atrás. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos lá? E assim nós finalizamos. Que eu quero profetizar sobre você uma vida santa, querido. Uma vida de bênção sobre a tua vida. Uma vida de muita alegria, de muito Deus na tua vida, sabe? Estou vendo aqui vários irmãos colocando glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus para a tua vida, meu amado, minha amada. Você está assistindo. Eu desejo muito que a palavra de Deus arde, queime no seu coração. E você nos ajude. Se essa palavra tocou no teu coração, compartilha. Você compartilha no Face. Daqui a alguns instantes, o Cadu, meu cunhado, né? Ele vai colocar lá no YouTube. Entra na nossa página do YouTube. Você entra no YouTube e digita assim, ó, Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara. Aí você tem um link lá de compartilha. Você clica nesse link para compartilhar. Joga pelo Zap, joga pelo Messenger, mas compartilha. Que essa palavra sirva de direcionamento. O ano de 2021, Deus já liberou algo para a nossa vida. Vai ser um ano de novos começos. Deus permitiu que Raabe tivesse um novo começo. E Deus está permitindo que eu e você tenhamos um novo começo. E junto com o novo começo, vem novos avanços, novas conquistas, novas realizações. Mas tudo depende da tua escolha. Tudo depende da tua escolha. E a gente já vai finalizar. Eu quero orar pelos dízimos, pelas ofertas, tá? E eu quero passar algo para você, um testemunho pessoal. Às vezes, nós fazemos escolhas e achamos que, não, pastor, essa escolha vai dar. Eu vou falar para você. Quando eu e você aceitamos a paternidade de Deus e aceitamos a graça de Deus, tá? É um caminho sem volta. É o único caminho aonde você, meu amado, não vai ser frustrado. É o único caminho aonde você não vai ser decepcionado. É o único caminho onde não vai ter remorso, não vai ter depressão. Não. Pastor, eu estou tendo remorso, eu estou tendo depressão, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu quero largar tudo. É porque você está na igreja, você está no caminho, mas você ainda não aceitou a paternidade de Cristo. Porque Cristo, ele não envergonha. Cristo, ele não gera depressão. Cristo, ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho para uma vida de paz, é um caminho para uma alegria. Cristo é o caminho para tudo, para mim e para você. Você está entendendo? Está pegando essa palavra no teu espírito? Então se levante agora. Olha para 2021 e entenda, em 2021 eu vou ter um novo começo, 2021 eu vou ter um novo avanço na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Por quê? Porque eu escolho servir a Deus, eu escolho adorar Jesus, eu escolho viver para Deus. Se você escolher viver para o homem, querido, você vai se decepcionar. O homem vai te machucar, mas Jesus não. Jesus não. Jesus não. Guarda essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Ah, mas antes, eu falei de um testemunho. Eu estava conversando com a pastora Liliane. Ela está até mandando hoje. Ela não pôde estar aqui porque ela está cuidando do Joãozinho, né? Então eu tive conversando com ela e eu falei assim: poxa, amor, às vezes eu gostaria de voltar a trabalhar porque eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo e eu não estou conquistando. Aí ela chegou para mim e falou assim: ó, você quer conquistar e você não está conquistando porque não é para conquistar. Se você fez a escolha de Deus, não tem como voltar atrás. Querido, eu ouvi aquilo, eu falei: glória a Deus pela tua vida, mulher, coisa linda, amo a minha esposa, graças a Deus. Que Deus me ajude. Eu estou passando para você um testemunho pessoal. Às vezes nós temos aquele sentimento, né, que a gente quer, mas às vezes não é para ter, querido. Vamos fazer o seguinte: vamos em 2021 viver os sonhos de Deus e deixar Deus escolher o que nós temos e o que nós não temos que ter. Deixa Deus escrever para a gente a nossa história. Amém? Posso orar por você? Eu vou orar também pela oferta. Já coloquei os dados bancários, já foi? Foi, uma irmã falou aí: recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô, Vivi, Deus abençoe, recebe em nome de Jesus, querido. Quero orar por você, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer muito a Deus pela tua lealdade, tá, ao ministério. Então, meu amado, vocês estão sendo fiéis. Eu quero agradecer a cada dizimista, a cada irmão que tem ofertado. Às vezes tem irmão que oferta que é de outro ministério, mas oferta lá na casa. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Muito obrigado pela tua fidelidade. E a tua oferta tem sido de grande valia, tem abençoado a casa de Deus e tem feito com que a nossa igreja abençoe outras situações, até mesmo abençoe outras igrejas, tá? Eu agradeço muito a Deus pelo teu carinho, pelo teu comprometimento. E fica aqui a nossa palavra de gratidão. Coloquei os dados bancários nos comentários. Se você quiser ofertar, se você sentir de Deus à vontade, você simplesmente, você entra no aplicativo, você pode usar o Pix, ou pode fazer transferência até de DOC, não sei, tem os dados bancários lá nos comentários. Mas não entenda que Deus faz barganha. Deus não faz barganha. Não pensa assim: eu vou dar 10 mil para a igreja, eu vou dar 5 mil, vou dar 10 reais, 100 reais, 1000 reais, e Deus vai me dar de volta isso. Não, Deus não faz barganha. Se você puder ofertar, amém. Se você não puder ofertar, amém também. Mas algo é certo: Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai restaurar a tua família. Amém? Posso orar por você? Senhor, agora nós te agradecemos pela vida de cada um que entrou, cada um que participou e aqueles que virão depois. Que essa palavra venha dar direcionamento, que essa palavra sobre fé, sobre misericórdia, sobre graça e sobre escolhas, que venha, Senhor Jesus, hoje que estamos iniciando a nossa primeira imersão do ano de 2021, que vidas sejam alcançadas e que o teu evangelho, a tua palavra seja propagado, seja pregado e exaltado no nome de Jesus. Te agradeço também pela lealdade, pela fidelidade do povo, que o povo, Pai amado, sendo fiel nos dízimos, fiéis nas ofertas, abençoa cada um que vai ofertar, cada um que vai dizimar, e aqueles que não podem, Senhor, que eles sejam abençoados, e como o desejo o Senhor falou conosco, Senhor, nosso Espírito, abençoa agora todas as igrejas evangélicas, a bolsa apostólica de todas as igrejas, aquela que paga aluguel, aquela que é própria, levanta ajudadores, visita agora o bairro da Taquara, abençoa todas as igrejas na Avenida dos Mananciais, abençoa os pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, todos os ministérios que pregam e que vivem a verdade. Tu sabes que essa oração é de coração, que todas as igrejas sejam alcançadas e abençoadas, que no ano de 2021 todos nós possamos viver novos começos e novos avanços.
para que o mundo possa ver que o Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus que mudou a vida de Raabe vai mudar o direcionamento e vai mudar corações e mudar destinos, Senhor, em todos os locais. Abençoa e glorifica o teu nome, ó Pai. Dá uma unção administrativa em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero te ver, tá? Online no domingo, recapitulando. Domingo nós teremos, tá, a nossa Santa Ceia. Você que chegou aí depois, estou colocando agora, ó, colocando agora nos comentários. Você que não viu, que chegou depois, domingo é a nossa primeira Santa Ceia do ano de 2021. Primeira Santa Ceia do ano de 2021. Quero te ver lá, tá? Quero te ver lá na primeira Santa Ceia. Você no presencial, se você puder. Se você não puder, e veja no online pelo YouTube ou pelo Facebook, mas veja. E se você não puder, já separa o pão, já separa o suco de uva, para você poder cear conosco. A nossa ceia é livre, independente de doutrina. Você que é batizado está convidado a cear conosco. Vamos cumprir a palavra de Deus. A ceia é um memorial. E o memorial nos dá força para poder avançar e conquistar em 2021. Amém? Então, meu amado, que Deus abençoe tua vida. Estamos finalizando. Posso fazer um pedido para você? Posso? Após o término, você dá aí uns... Quantos minutos, Cadu? Deve dar aqui uns 20 minutos? 20 minutos, meia hora? Vai estar lá no YouTube. Você entra no YouTube, compartilha, querido. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Seja um agente multiplicador. Multiplique. Só que eu quero te fazer um desafio. Compartilhe com aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Compartilhe com aquela pessoa que está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de direcionamento para o ano de 2021. Seja um instrumento, seja um agente de milagre de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a irmã Patrícia, fechando a aula sobre primícias, tá? E domingo, 4h30 da tarde, nossa Santa Ceia presencial lá na Taquara. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E você que está recebendo essa palavra, recebeu essa palavra de instrução, de escolha, de misericórdia, de graça e de fé, em uma só voz aí na tua casa, aí mesmo no seu silêncio, no seu secreto, diga amém. Que Deus abençoe tua vida, querido. Fique em paz. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, hein? Somos família, somos igreja. Fique em paz, querido. Se alegre, porque Deus está conosco. Aleluia. Tem novidade domingo, hein? Quer saber agora? Não, só domingo. Te vejo online ou então no culto presencial. Tem novidade domingo, hein? Em nome de Jesus.